pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos, às nossas reflexões na nossa disciplina Pensamento Pedagógico Didática da Educação 1. Mas antes da gente começar as reflexões da aula de hoje, eu só preciso fazer uma correção em relação à aula da semana passada. Na semana passada eu apresentei para vocês a obra Educação Física no Brasil, a história que não se conta, e disse que o autor era o Castellani Filho. Então a correção é a seguinte, o sobrenome do autor é Castellani Filho. Então, registrando aí essa correção para a gente dar continuidade, espero que vocês estejam fazendo a leitura da obra, estejam gostando muito dela. E em relação também a este livro, eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo uma entrevista do professor Castellani, que vai contribuir muito para a leitura de vocês dessa obra, e eu acredito que vai ser de grande valia, de grande colaboração na interpretação e no conhecimento desse material muito importante. E aí nós vamos falar então sobre o artigo Diversidade, Modelos de Gestão e Treinamento Inicial de Professores, desafio do treinamento de uma perspectiva de justiça social. Então, pessoal, além da gente falar desse artigo, além da gente pensar nesse artigo, hoje a gente vai focar num debate, numa reflexão acerca então dessa formação do professor e também do papel que o professor tem na educação de hoje, do papel que o professor tem nessa educação dos tempos atuais, ok? Primeiro a gente precisa destacar que é o seguinte, é claro e notório mudanças sociais, mudanças na educação e mudanças nas políticas educacionais. E tudo isso pensando e fazendo uma abordagem, levando isso a uma diversidade social, uma diversidade local, a uma diversidade que é muito positiva, principalmente quando a gente pensa em comunidade, quando a gente pensa em sociedade. E aí a gente vai ver que uma das coisas que vão permitindo ou vão ocasionando essa diversidade são as migrações, né? Que hoje elas acontecem de uma forma muito mais ampla, muito mais prática, a qualquer momento. É possível que a gente troque de escola de uma forma muito mais rápida, é possível trocar de cidade também de uma forma muito mais rápida, muito mais prática. E quando a gente começa a ter esse fluxo de mudança, quando a gente começa a ter esse fluxo de movimentação social, a gente vai fazer então o movimento de que as partes diferentes dessa sociedade elas comecem a se encontrar em diversos pontos. Então, um dos pontos principais e que esse artigo já logo aborda e ele chama atenção é para essa questão da migração. Nós, enquanto indivíduos, enquanto grupo, estamos nos movendo, e isso seja através da internet, porque nós passamos a conviver e a perpassar por todos os grupos, seja também por vias geográficas, por exemplo, a questão de um ano eu morava a 160 quilômetros de Cataguases e hoje já faço parte dessa sociedade, dessa cultura, conhecendo esses costumes, e aí eu venho com a minha diversidade trazida e carregada da minha cidade natal, dos lugares onde eu morei, das estruturas às quais eu participei. Depois nós vamos pensar também que começam a existir inúmeros projetos de integração escolar, buscando atender então a essa diversidade colocada nesta comunidade. E isso é uma coisa muito interessante. A partir de agora começa-se debates, começa uma reflexão, um pensamento muito interessante
acerca dessa comunidade diversa, dessa comunidade que tem voz, dessa comunidade que tem um pensamento, dessa comunidade que tem vários pensamentos e que abriga na sua estrutura várias formas então de ser. E aí é preciso então pensar numa coisa no âmbito da atuação profissional. A gente precisa evitar que haja desigualdade educacional, que haja desigualdade da aprendizagem. Então nós agora precisamos, enquanto professores, enquanto profissionais da educação, a gente começa a precisar pensar, a gente precisa refletir e trazer para uma mediação, para um debate constante, a possibilidade de que todas as pessoas, indiferente de qual grupo ela pertença, de qual comunidade ela seja oriunda, mas integrar e fazer uma escola, uma comunidade, e dar a todo o grupo escolar, a todos os alunos, a todos os professores, a essa comunidade, uma forma concreta, eficiente de aprendizagem, para que ela então possa debater, para que ela então possa discutir e ela possa viver e conviver em harmonia. Então começa uma preocupação que a partir da nossa formação, mas eu ainda vou acreditar um pouco antes, a partir da nossa vivência, da nossa vivência e da nossa inserção numa comunidade, nos espaços onde nós atuamos, percebendo toda a diferença, toda a forma de ser que distingue da minha, mas que é uma forma que precisa de respeito, é uma forma que precisa de compreensão e que nós precisamos trazer para o núcleo comum, que é esse núcleo comunidade. Então, nós precisamos muito pensar nessa forma de evitar ou reduzir ou eliminar essa desigualdade em condições de aprendizagem. E aí a gente pensa, poxa, mas como que eu vou fazer isso? Bem, a gente começa do ponto de vista da observação, da valorização e também da utilização das diversas realidades da comunidade, tá? E levando essas diversidades para uma proposta de diálogo, para uma proposta de debate, para uma proposta de exposição, para uma proposta de conhecimento. Nós precisamos trabalhar os diversos temas, as diversas possibilidades e todas as características de uma comunidade. E nesse sentido, a educação física tem um papel fundamental, porque ela possibilita inúmeros temas para o debate, inúmeros temas para as práticas de uma comunidade. Ela vai possibilitar então uma compreensão de diversos fatores. E aí a gente vai pensar, por exemplo, nos temas que a educação física pode abordar, assim como toda educação, e a gente vai pensar aí nas tribos, em comportamentos, em esforço, saúde, estética, gênero, preconceitos, multiculturalismo, vida e educação rural, relacionamento da comunidade com a sociedade e tantos outros temas que a educação física pode trazer e reforçar nesse debate de uma educação igualitária, de uma educação que, embora atue com toda a diversidade, mas também envolvendo, integrando e formando um grupo com agentes diferentes, mas em uma comunidade, em um núcleo. Por isso que a formação profissional, que a formação desse profissional que vai estar dentro das salas de aulas, que vai também formar indivíduos, cidadãos, precisa transitar por diversos temas da nossa sociedade atual, visando o futuro e buscando a redução ou a erradicação de práticas passadas que estejam ligadas a quaisquer formas de discriminação. E uma dessas formas é através da formação crítica, sempre e possivelmente, muito frequentemente, através de alguns meios, como o debate,
né, que a gente possa trazer à mesa, que a gente possa trazer à tona diversos temas para que a gente estude, para que a gente comente, para que a gente colha visões diferentes das nossas, através de leitura, né, quando a gente pega diversas áreas que vão trazer informações, que vão colaborar com a nossa visão ou mesmo a reconstrução da nossa visão. E a pesquisa acadêmica. A pesquisa acadêmica é um instrumento que vai permitir que a gente conheça as diversidades, que a gente aprenda a respeitar, que a gente conheça as coisas em torno daquilo que a gente considera que é diferente, que é diverso, tá? E após a formação titular, a graduação, as pós-graduações, seja ela lato sensu, estrito sensu, a gente vai ter também uma capacitação constante, que é o treinamento de profissional, né, para trabalhar de forma consciente, de forma crítica, os diversos temas de uma determinada comunidade e de outras tantas. E aí a gente vai pensar também na questão do currículo. Nós vamos precisar aproximar o currículo, aproximar aquilo que é definido como estrutura, que deve ser ensinada, que deve ser trabalhada em sala de aula. A gente precisa aproximar esse currículo da sociedade, promovendo e incentivando o debate, a construção conjunta de um currículo, mas não é um currículo pronto e acabado, mas um currículo que tem vida, é um currículo dinâmico, é um currículo significativo e importante para a sociedade. E quando a gente fala em importante, a gente vai falar dessa importância no sentido que Cortella vai dar para a gente, no sentido de importar, de trazer para dentro. Quando esse currículo consegue mobilizar essa sociedade a ponto dela trazer para dentro de si esse currículo, então ele se torna significativo, ele vai atender essa comunidade e certamente ele vai promover uma compreensão, ele vai fazer com que a comunidade esteja mais próxima aí dessa aprendizagem para todos, né? E a gente vai pensar então qual que é o papel do professor e que formação é essa que esse profissional precisa ter. Bem, o papel do professor, além da formação, neste particular, ligados às suas ciências, né? E a gente vai ter cada ciência, cada área do conhecimento, além de formar e ensinar dentro dessas suas áreas, ela também precisa formar um cidadão crítico, um cidadão consciente, com mente e valores abertos ao diálogo, à reflexão, às múltiplas realidades que a vida profissional nos traz. Quando a gente vai para uma sala de aula, a gente percebe que existe várias coisas no mundo, que existe grandes possibilidades, que a nossa forma de ver as coisas não é a única forma, e aí a nossa formação precisa ser ampla para que a gente consiga trabalhar adequadamente com essas realidades. E aí o nosso papel como formador, o nosso papel como um orientador, um mediador do processo de aprendizagem não pode ser estritamente ligado ao nosso conteúdo. E então a gente vai pensar nesse papel do professor, qual o papel que o professor assume na educação de hoje, e a gente precisa, paralelo a isso, pensar na sua formação, nos traços que ele traz consigo, de todo esse processo de formação acadêmica, de todo esse processo de estruturação, capacitação para trabalhar com essas diversidades, com essa realidade. E aí tem uma coisa muito importante pensar, que hoje o papel do professor não é só aquele de lidar com a sua disciplina, com a sua área de conhecimento, mas também ajudar na formação de um cidadão crítico, de um cidadão pensante, de um cidadão que saiba conviver e respeitar a diversidade na comunidade que ele está inserido e também em qualquer comunidade que ele queira se inserir, que ele queira fazer parte e que ele queira atuar.
Então, esse papel do professor, ele precisa ser muito claro e ele precisa vir também trabalhado na sua formação, porque a sua formação já é um lugar amplo, já é um lugar onde ele vai pensar, onde ele vai lidar com essa diversidade, seja diversidade de pensamento, diversidade em forma de ser, diversidade em se vestir, diversidade de local onde mora, diversidade de cidade, até mesmo porque hoje é muito comum nas faculdades receber pessoas de inúmeras cidades, de inúmeros lugares, e cada pessoa vem com a sua cultura, com as suas crenças, com aquilo que herda da sua família. Então essa formação precisa ser pautada em diálogo, em debate de diversos temas, em pesquisa, em leitura aprofundada. E eu acredito assim que a palavra-chave, tanto do que é necessário para as formações acadêmicas dos profissionais que vão atuar na educação, e acredito como em diversas outras áreas, mas também o papel que a gente vai assumir dentro de sala de aula, dentro das nossas ações enquanto professor. Eu acho que a palavra que vai resumir isso tudo vai ser diálogo, debate, conhecimento. Eu acho que se a gente começar a lidar com o conhecimento, com o debate, se for prática constante, e a gente pode encaixar isso dentro das nossas disciplinas, como eu já citei agora há pouco, a educação física tem um campo maravilhoso de debate, tem inúmeras propostas que permitem que o professor possa trabalhar o seu conteúdo e diversos temas que a gente vai poder chamar aí de temas transversais, e nós vamos falar de sexualidade, nós vamos falar de questões raciais, nós vamos falar de questões de gênero, nós vamos falar de religião e religiosidade. Nós temos um mundo infinito de temas para tratar, e é preciso tratar. Não há possibilidade de uma educação e de um educador que feche os olhos para o mundo, para a sociedade e para a atualização. Não há possibilidade de sucesso e não há possibilidade de pensar na formação de cidadãos de bem, conscientes, se nós não pensarmos em conhecer, respeitar, dialogar sobre a diversidade. Então, pessoal, fica aí a nossa reflexão da aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, é só enviar as perguntas, as dúvidas de vocês para o e-mail victorsergio.s@hotmail.com. Toda semana eu vou passar lá para conferir as dúvidas de vocês e retornar aos e-mails, ok? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, semanalmente, presencialmente na faculdade, toda quinta e sexta. Tá certo, pessoal? Então, contem comigo, e eu deixo aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!